Vamos abrir mais um episódio da nossa série Comentando Livros. Hoje vamos falar sobre uma obra de Charles Randy. Esse autor, junto com Peter Drucker, com Michael Porter, com Mitzberg, é um dos grandes papas da administração, da área de gestão. O livro que nós vamos comentar chama A Era do Paradoxo, onde ele aborda bem a questão do que é um paradoxo e como que ele está presente no mundo e principalmente nas organizações. Acredito que a abordagem do livro tem muito a ver com esse momento paradoxal que nós estamos vivendo no início de 2020. Façam vocês essas relações, ok? Então vamos ao vídeo. Ao vermos algo surpreendente, estranho e extraordinário, totalmente contrário ao que é comum e que contém em si uma contradição ou falta de lógica, estamos à frente de um paradoxo. Rand inicia sua abordagem com a afirmação de que o paradoxo tem se tornado quase um lugar comum. Faz parte dos dilemas enfrentados pelos governos, pelos negócios e cada vez mais pelos indivíduos. Ele traz a sensação de que quanto mais sabemos, mais confuso ficamos, e quanto mais aumentamos a nossa capacidade técnica, mais impotentes nos tornamos. Então, se eles estão presentes e nos causando grandes impactos, a ideia passa a ser de como podemos tirar proveito deles, usá-los para construir um destino melhor. O tirar proveito começa com a compreensão e a nossa predisposição a sermos diferentes. Afinal, se o paradoxo está fora do senso comum, lidar com ele exige que também saiamos dos trilhos. Precisamos de um novo modo de pensar nossos problemas e o nosso futuro. A aceitação do paradoxo como um traço de nossa vida é o primeiro passo para conviver com ele e controlá-lo. Na busca da aceitação, a primeira coisa que devemos observar é que não é possível entender, prever e controlar tudo. O mundo não é perfeito e controlável. Assim como o paradoxo, ele é inevitável, endêmico e perpétuo. Os cientistas chamam o tempo em que vivemos de fronteira do caos, um tempo de turbulência e de criatividade, do qual se poderá formar uma nova ordem. Podemos entender os enigmas dos paradoxos, mas não podemos fazê-los desaparecer, resolvê-los completamente ou fugir deles até que a nova ordem seja estabelecida. O paradoxo tem que ser aceito, enfrentado e ter um sentido na vida, no trabalho, na comunidade e entre as nações. Quando estamos em meio a um paradoxo, como o da atual quarentena, nos sentimos como em uma floresta escura em uma noite sem lua, algo bem aterrorizante. Mas precisamos ter em mente que logo o dia irá amanhecer e com a luz tudo ficará mais claro e poderemos ver o entorno bastante diferente. Seja qual for a situação econômica de alguém, sua meta principal será a sobrevivência. Entretanto, esta sobrevivência não deve vir da crença que um grande líder virá nos salvar, mas sim de nossas ações individuais em nosso próprio lugar e tempo. O autor diz que identificou 9 paradoxos principais, uma nova maneira de explicar o que está se passando em nossa sociedade e que, por alguma confusão, é inevitável. Está longe de ser uma reflexão exaustiva, mas se pudermos controlar os 9 paradoxos, se pudermos encontrar um sentido neles, se pudermos misturar as suas distorções inesperadas e as suas contradições para formar um mundo melhor, teremos feito algo de positivo. Os 9 paradoxos de nossa época são: inteligência, trabalho, produtividade, tempo, empresas, indivíduo, riquezas, idade, justiça. Uau! Que nó na cabeça, hein? Que mundo mais paradoxal! E ele é e vai continuar sempre sendo. A grande questão é, nós e as organizações, é que temos que ver como devemos lidar com os paradoxos. Na essência dos paradoxos estão os dilemas, os problemas, os desafios, as ameaças. Tudo isso dentro do ambiente
organizacional. E com detalhe, nós não podemos excluir esses paradoxos. Podemos tentar minimizá-los ou trazê-los para o nosso lado. Esse talvez seja o grande desafio das organizações em relação aos seus paradoxos. Imagina o dilema das organizações ao perceberem que o elemento mais importante que elas têm não é delas. A inteligência organizacional está na cabeça das pessoas, não são os dados, as informações, os sistemas, os computadores, os prédios, nada disso tem a ver com a essência da inteligência da organização, que é aquilo que define o que ela é, como ela deve se portar e como que ela deve ser. E a tecnologia, essa grande ferramenta que ajuda as organizações a serem o que são, mas ao mesmo tempo afastam as pessoas do ambiente das organizações. E aí vem uma pergunta. Será que a inteligência artificial pode e deve tomar lugar da inteligência neural? Esse é um paradoxo a ser resolvido. E olhando pessoas, organizações, tecnologias, a gente percebe um outro paradoxo, que é o das pessoas que querem tempo para poder gastar o dinheiro, mas precisam de ganhar o dinheiro para poder gastá-los no tempo que elas possuem. As organizações querem muito flexibilidade, agilidade, mas têm uma tremenda dificuldade em lidar com autonomia e cooperação. Elas gostam muito do controle e da delegação. Mais um paradoxo. No dia a dia das organizações, as pessoas querem fazer coisas que sejam boas para elas, mas também querem fazer coisas que sejam boas para o outro, ou para todos. Acontece que essas coisas, elas têm diferentes contextos, diferentes interesses. Cria-se um certo conflito entre esse eu, o outro, o todo. Paradoxo. A geração que manda hoje em uma organização, ela tem muita facilidade em olhar para a geração anterior e dizer, poxa, como ela era diferente. Mas ela quer projetar o futuro da organização para a próxima geração e produz tudo pensando que essa nova geração vai ser idêntica à dela. Sim, vai ser. Paradoxo. E a justiça, que diz que cada um deve receber aquilo que merece. Acontece que nós estamos num mundo difuso, complexo, desigual. E aí, definir de maneira justa coisas para diferentes públicos é paradoxal. Então vejam, nós falamos de pessoas, falamos de organizações, falamos até de cultura das organizações, falamos de tecnologia, falamos de sociedade, falamos de justiça e vimos paradoxo em tudo. E ao mesmo tempo, nós temos que considerar que eles são parte da realidade. Não só temos que aprender a lidar com eles, como temos que ver como que a gente pode tirar um proveito deles, porque não dá para excluí-los e não dá para desconsiderá-los, fingir que eles não existem. Eles existem, eles influenciam e eles têm de ser considerados e trabalhados. Esses trabalhados paradoxos deve ser feito dentro de um ponto de inflexão positivo para cada organização. O que eu estou querendo dizer com isso? Cada organização tem que olhar para esses paradoxos e ver a melhor construção, a melhor maneira de se organizar para viver com eles, minimizar o impacto deles e tirar algum proveito. Esse é o desafio de cada organização. E não tem receita pronta, cada uma vai ter que fazer a sua. Bom, gente, isso aqui foi só uma pincelada na questão dos paradoxos. Eu recomendo de verdade que vocês leiam o livro A Era do Paradoxo, de Charles Rand, que é realmente uma bíblia para quem quer entender esse assunto. De qualquer maneira, eu espero que o vídeo tenha contribuído de alguma maneira para vocês, para as reflexões que vocês vão fazer e para o que vocês possam vir a fazer pelas suas organizações, considerando e lidando melhor com os paradoxos. Então é isso. Valeu!